Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou eu aqui de volta a mais uma aula para o nosso curso de processo civil. Já ouviu falar em conexão, continência, cláusula de eleição de foro? Já ouviu falar nisso daí? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso de um modo bem objetivo, muito prático, muito tranquilo, tá? Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo, dá o seu joinha, tá? Qualquer comentário que você queira fazer, coloca aqui embaixo. E claro, faz as suas perguntas, eu olho diariamente aqui os comentários do YouTube e respondo a todas as perguntas que você for fazer. Se você não assistiu às outras aulas de competência, eu sugiro que assista. Já temos 5 aulas, 4 aulas, essa é a 5ª aula sobre competência. Acredito que nessa a gente fecha aqui o assunto. Então vamos lá falando sobre modificação da competência, é o assunto aqui que a gente vai trabalhar nesse nosso curso de processo civil aqui no YouTube, tá? Então vamos lá, deixa eu só mudar a corzinha da caneta aqui para a gente começar trabalhando ali, primeiramente com as hipóteses de modificação da competência. Então vamos lá, segundo o artigo 54 do Código Civil, do Código de Processo Civil, desculpem, olha a observação que a gente tem. Somente é possível a modificação quando se tratar de competência relativa. Então já anota para mim essa frase aqui, ó, tá? Não é possível a alteração quando se tratar de um critério absoluto, a chamada competência absoluta. Então eu só mudo a questão da competência relativa. O que é a competência relativa? É aquela que é em regra fixada pelo valor da causa e pelo território. Então, por exemplo, a competência para ajuizamento de uma ação que envolva acidente de trânsito. A gente viu na aula passada. É o local do acidente ou domicílio do autor. Mas posso ajuizar no domicílio do réu? Até pode, vai ter situações que isso vai acabar acontecendo, tá? Agora, por quê? Porque é território. Agora, por exemplo, eu posso ajuizar uma demanda indenizatória diretamente no STJ ou diretamente no Supremo, fora das hipóteses expressamente previstas na Constituição? Não. Por quê? Porque esse é um critério absoluto, eu não posso modificar, tá? Agora, professor, quais são as hipóteses de modificação de competência? Vamos dar uma olhada aqui no seguinte, tá? O artigo 54, ele fala na conexão e na continência, tá? Ele dá a gente a impressão de que eu só consigo modificar a competência nas hipóteses em que haja conexão ou que haja continência. A gente já vai conversar sobre isso quando é que acontece essa modificação. Mas, se a gente fizer a leitura mais abaixo do 63 e do 65, ele vai deixar claro pra gente o seguinte, que a cláusula de eleição de foro também autoriza a modificação da competência e também a ausência de arguição da incompetência. Então, naquela situação em que o juízo ele é relativamente incompetente, se ninguém falar nada, é possível que eu tenha a alteração. Prof, não entendi nada. Calma, eu vou explicar agora o que é conexão, como é que ocorre a mudança de competência, o que é continência, o que é cláusula de eleição de foro. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui entendendo sem sombra de dúvida. Então, vamos avançar um pouquinho para falar de conexão. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, para saber o que algo é, primeiro eu tenho que olhar onde a lei diz sobre aquilo. Se a lei não disser, aí sim eu vou buscar na doutrina, por exemplo. Mas aqui a lei vai dizer claramente. Olha o que diz o caput do artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Vamos lembrar aqui de um negocinho? Quando a gente fala em elementos da ação, a gente fala em partes, a gente fala em causa de pedir e a gente fala em pedido. Os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido. Quando isso daqui, ó, um desses dois for igual, eu tenho as ações conexas.
Primeira regra, duas ou mais ações. Eu posso ter uma conexão entre três ações? Posso. Prof, dá um exemplo? Dou. Imagine que tem um engavetamento, tá? Vamos imaginar que três carros estão numa rua na cidade de Londrina, interior do estado do Paraná. Um carro pilotado, conduzido, né? Pilotado não é a corrida. Conduzido por André. Um carro conduzido por Bruna, o nome do meu amor. Ah, então Augusto, que é o nome do meu filho que vai nascer. Um carro conduzido por Augusto. Um carro conduzido por Bruna e um carro conduzido por Carlos, tá? Então, André, Bruna e Carlos. Cada um com o seu veículo numa rua de Londrina, tá? De repente, um engavetamento. Então, vamos desenhar isso daqui, ó. Eu tenho lá um carro dirigido pelo Augusto, um carro da Bruna e um carro do Carlos, tá? Isso aqui, esse quadradinho aqui, esse retângulo, simboliza o carro, tá? Desenhei ali o pneuzinho. Vamos imaginar que esses três carros aqui acabaram engavetando, tá? Então temos um acidente que envolve Augusto, Bruna e Carlos. Beleza? Beleza. Esse acidente aqui, ele aconteceu, como eu disse para vocês. Opa! Ele aconteceu aqui, ó, na cidade de Londrina. Prof, e aí? Vamos imaginar que o Augusto queira processar a Bruna queira processar o Carlos e o Carlos queira processar a Bruna e o Augusto pelo acidente. Prof, essas três ações são ações conexas? São. Vamos lá então, vamos desenhar. O Augusto entrou com ação contra a Bruna entrou contra o Carlos e o Carlos entrou contra a Bruna e o Augusto, tá? Temos três ações. Por que, professor, que elas são conexas? Porque nas três, a causa de pedir é exatamente a mesma. Qual é a causa de pedir nesse caso? É o acidente de trânsito, tá? Que eles sofreram ali e os danos que eles, cada um, né? O acidente de trânsito todo, aqueles fatos, deram origem a um acidente. Então, esses fatos são os mesmos, compõem a causa de pedir, por isso, os três têm a mesma causa de pedir. O pedido pode ser que não seja o mesmo, né? Porque cada um vai pedir a sua indenização, mas a causa de pedir é igual, tá? Então, beleza, professor, entendi. Isso são causas conexas, certo? Certo. Agora, o que eu não entendi, professor, é por que a conexão, ou como é que a conexão vai modificar a competência. Aqui vem a mágica, eu vou te contar, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos melhorar isso daqui para ficar bem bacana aqui para vocês. Deixa eu dar um enter aqui, vamos ver se eu abri uma página em branco aqui. Aí, tá? Eu abri um quadrinho em branco para trazer essa situação mais clara. Então eu tenho lá a ação do Augusto contra a Bruna. Como eu sempre digo, né, gente, nas minhas aulas, o objetivo é que você aprenda. Se ficar muito grande o vídeo, não der tempo de terminar, não tem problema. Eu faço um outro vídeo e assim a gente segue. Aí eu tenho a segunda ação da Bruna contra o Augusto e a terceira ação do Carlos contra o Augusto e a Bruna pelo acidente. Tá? Aqui do lado, eu vou colocar então assim, ó, o acidente, vamos colocar algumas informações aqui, ó, algumas informações no lado para que você visualize legal, tá? O acidente ocorreu em Londrina. Então, o acidente ocorreu em Londrina, Paraná, tá? Augusto é domiciliado em Curitiba. Bruna é domiciliada em Florianópolis. E Carlos é domiciliado em São Paulo. Beleza? Beleza. Professor, onde essas ações foram ajuizadas? Augusto, quando foi ajuizar a demanda, conversou com o seu advogado e falou: onde é que eu posso ajuizar a demanda? Aí o advogado falou: olha, seu Augusto, o seguinte, fui aluno do professor Guilherme e ele me explicou que o código diz que nas causas que você pede uma indenização decorrente de acidente de trânsito, né, de veículos, né, inclusive aeronaves,
Você ajuiza ou no local em que ocorreu o acidente, tá? Ou no seu domicílio do autor. Ah, o que o Augusto faz? Ah, o Augusto ele resolve, então nesse caso, propor a ação em Curitiba, que é o seu domicílio e que acaba sendo um pouquinho mais fácil, beleza? E a Bruna, prof? A Bruna conversa com o advogado dela, falando do professor Guilherme e tal, ele me explicou, papapá, domicílio do autor ou local do acidente. Ah, Bruna, então vamos no domicílio meu aqui, mais fácil para mim, Florianópolis. E o Carlos, a mesma coisa. Cada um ajuizou no seu domicílio, certo, prof? Certo. E aí? Beleza. Então nós temos a ação 1, a ação 2 e a ação 3. Uma tramitando em Curitiba, uma tramitando em Florianópolis, uma tramitando em São Paulo. Qual que é o grande problema disso, professor? Ah, o grande problema é se na ação 1 disser que o Augusto, que a Bruna é culpada pelo acidente. Aí na ação 2 diz que o culpado pelo acidente é o Augusto. Na ação 3 diz que o culpado pelo acidente é o Carlos. E aí, professor, como é que faz isso tudo? Pois é, como é que faz? Nesse caso, o que a gente faz? Reúne. Olha o que diz a lei, conforme eu mostrei ali para vocês. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Por que isso, professor? Para evitar decisões conflitantes. Já pensou? Na ação 1, como eu disse para vocês, reconhece a Bruna como culpada pelo mesmo acidente, e na ação 2 reconhece o Augusto, e na ação 3 o Carlos? Não dá, né? Não dá para dizer que um é culpado exclusivamente pelo acidente na primeira ação, e na segunda ação o outro é culpado exclusivamente por esse acidente. Então o ideal é que a gente reúna tudo isso num lugar só, para que um juiz só julgue e para que ali descubra se todos de fato têm cada um a sua parcelinha de culpa, ou se só o Augusto é culpado, ou se só a Bruna é culpada, ou se só o Carlos é culpado. Beleza, então a gente vai reunir, porque as causas são conexas. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu reúna as 3 ações aqui. Vamos imaginar que eu reúna as 3 ações aqui. Vamos imaginar que a ação 2 e a ação 3 venham para cá. Tudo tramita em Curitiba. Tudo tramitar em Curitiba tá certo? Não. Por quê? Quer dizer, vai estar certo. Mas por que você teve modificação de competência? Vejam, essa ação 2 tinha a opção de ser Florianópolis ou local do acidente, que é Londrina, tá? A ação 3, São Paulo ou local do acidente, Londrina. Mas quando reuniu tudo lá em Curitiba, as 3 ações estão em Curitiba. Notem, a ação 2, Curitiba não era o competente para julgar. Na ação 3, Curitiba também não era o competente para julgar. E vai julgar por quê? Porque quando tem conexão, você reúne ou você pode reunir as demandas. E ao reunir as demandas, você modifica a competência. Como assim? Olha, se eu olhar para a ação 2 originariamente, Curitiba é competente para julgar? Não, porque era domicílio do autor, que é Florianópolis, ou local do acidente, que é Londrina. Então, Curitiba seria relativamente incompetente. Para a ação 3, também. Ou seria domicílio do Carlos, que é São Paulo, ou local do acidente, que é Londrina. Curitiba seria relativamente incompetente. Mas em razão da conexão, eu reuni tudo em Curitiba. Ou seja, Curitiba, que era relativamente incompetente para julgar a ação 2 e a ação 3, tornou-se competente em razão da conexão. Entendi, professor. É isso. Agora, prof, a dúvida que fica é a seguinte, tá? Onde é que eu vou reunir essas causas? Porque você falou, reúne em Curitiba. Mas por que reuniu em Curitiba? Ah, aí vem a regrinha de ouro aqui, ó, dos artigos 58 e 59 do CPC. A reunião ocorrerá no juízo prevento. Professor, tô na mesma. O que é prevento? A prevenção ocorre pelo primeiro registro ou distribuição. Então eu vou pegar as 3 ações, vou ver qual delas foi a primeira a ser distribuída ou registrada. Por que registro ou distribuição? Porque tem local que não tem distribuição, que é vara única, né?
Tem local que não tem cartório distribuidor. Tem local que, mesmo sendo vara única, eles mandam para um cartório distribuidor. Mas ele não é distribuído, ele é apenas registrado. Então eu vejo onde teve o primeiro registro ou a distribuição, é a data que eu conto. Eu pego a data de cada um deles. O que teve a primeira data, o primeiro horário, é o que será o prevento e vai atrair todas as outras demandas. Agora, cuidado com a regra. Porque se uma delas já foi sentenciada, eu não reúno mais. A reunião é justamente para evitar que ocorram decisões conflitantes. Se uma já foi decidida, paciência, eu vou ter que julgar a outra separadamente, tá? E aí eu julgo levando em conta essa? Não necessariamente, o juiz vai julgar do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar. Mas a ideia é que você reúna justamente para que um não decida antes do outro, para que o mesmo órgão julgador decida as mesmas demandas. Beleza? Tranquilo? E aí eu queria trazer uma outra observação aqui do parágrafo 3º do 55. Vejam a preocupação do Código com as tais decisões conflitantes. Olha, ele quer evitar a decisão conflitante. Então ele diz, olha, se a causa é conexa e não teve sentença em nenhuma delas, reúne, tá? Mas vejam o parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, cuidado, tá? A conexão leva à reunião, mas não quer dizer que somente a conexão leva à reunião. Muitas vezes, as causas não são conexas, mas você pode ter, mesmo sem ter a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, decisões que possam ser conflitantes. E se elas são decisões que possam ser conflitantes nesse caso, o ideal é que se reúna. Professor, você consegue vislumbrar um exemplo? Eu consigo agora. Não é muito comum, mas imagine uma criança que ingresse com uma ação de investigação de paternidade contra o João, tá? Aí narra uma situação fática e diz que é filha do João, tá? Mas ela também entra com uma ação contra o Antônio, narrando uma outra situação fática. Ela chega, pergunta para a mãe dela e diz, quem que é meu pai, mãe? É o João ou o Antônio? Ah, é o João. E aí conta lá o dia que teve o relacionamento amoroso com o João, tiveram um relacionamento de uns 2, 3 meses e ela acabou engravidando. Aí passa-se 6 meses, a mãe fala, olha, eu tenho para te dizer, eu tô achando que o pai não é o João, não. Depois que terminei com o João, tive um caso com o Antônio e pensando bem, a tua gravidez, não lembra direito, ela vai lá e entra também contra o Antônio, por exemplo. Imagine essa situação. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. As pessoas se relacionam, né? A pessoa tem uma namorada, tem um namorado, termina, começa a namorar outro, muitas vezes não consegue precisar lá com exatidão qual foi a data da gravidez. Isso acontece, tá? Aí nesse caso, vejam, não são ações conexas. A causa de pedir não é a mesma. O pedido é investigação de paternidade. Sim, mas é outra paternidade, é em face de outro pai, tá? Mas é óbvio que pode ter decisões conflitantes? Claro que pode. Eu não posso ter uma sentença dizendo que João é pai e uma sentença dizendo que Antônio é pai e que ela tem 2 pais biológicos. Obviamente que não posso. Então, nesse caso, também reuniria nesse caso, tá? Pense em ações de consignação em pagamento que a pessoa, ao invés de entrar com uma consignação em pagamento contra vários réus, não, ela escolhe entrar uma contra um réu, uma outra com outro réu. Pode ter decisão conflitante? Pode ter também. Pode reunir as demandas? Pode reunir, mesmo sem ter conexão. A ideia é o quê? Evitar decisões conflitantes, tá? E para a gente finalizar essa questão do juízo prevento, e eu vou deixar continência para a próxima aula e cláusula de eleição de foro também, tá? A gente vai falar sobre aquela situaçãozinha da prevenção quando um imóvel se situa em mais de uma localidade. Olha o que diz o artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel, tá? Esses dias aí teve uma situação de um shopping, né, que tinha uma prefeitura que dizia que o shopping poderia abrir e a prefeitura da cidade vizinha dizia que o shopping não podia abrir. Só que o shopping estava no meio das duas cidades, ele era muito grande, estava bem no limite.
Então eles falaram assim, o lado, sei lá, norte do shopping abre, o lado sul não abre, porque a prefeitura não deixa, tá? Se fosse uma ação judicial, por exemplo, uma reintegração de posse, vamos imaginar que o dono do imóvel quisesse ajuizar uma reintegração de posse. Ele ajuizaria essa ação aonde, professor? Na comarca A ou na comarca B? Qualquer uma delas. E ajuizando o primeiro ajuizamento tornaria prevento o juízo para todo o imóvel. Então, por exemplo, vamos imaginar que as pessoas que ocuparam a área quisessem uma indenizatória contra o dono do shopping. Em razão desses mesmos fatos, teriam que ajuizar na mesma localidade. Porque se o imóvel ele ocupa mais de uma comarca, mais de uma sede de órgão judiciário, onde houve o ajuizamento para o primeiro, torna tudo prevento. Então a prevenção ocorrerá na totalidade desse imóvel aí. Beleza? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, curte a nossa aula, ajuda a crescer o canal. Como eu disse, o professor Guilherme Correia trabalha sob pressão. Quanto mais comentário, mais gente participando, mais gente visualizando, eu me sinto na obrigação de gravar a próxima aula. Se ninguém olha, eu falo, não estou nem dando bola, não deve estar gostando do curso. Então, me dá uma força lá, comenta, se inscreve, manda para amigo, manda para amiga, que é um vídeo aqui que eu produzo para você, um vídeo atualizadinho. Tudo que está aqui no meu canal é 100% atualizado. Um beijo em todo mundo, bons estudos e até mais.